Então, a sepsis neonatal, pessoal, nada mais é do que uma infecção sistêmica do recém-nascido. Fim, é isso, é uma infecção do recém-nascido. Ah, mas isso daí é muito fácil. A sepsis, né? Tá, mas tem um grande problema. Por quê? Essa infecção desse recém-nascido, essa sepsis, dependendo do momento que ela aparece, seja esse momento intraútero, seja na relação ali periparto, que seja, ou seja até de forma mais tardia mesmo, nós vamos ter outras condutas, outros tratamentos, outros exames e por aí vai mudar tudo, tá? Outro quadro clínico, a causa vai ser outra, tá? Então começa aí o nosso primeiro problema, tá? O segundo problema é que o quadro clínico de uma sepsis neonatal é completamente inespecífico. Tá? O Nelson traz uma tabela gigantesca de manifestações clínicas que essa criança pode ter. E assim, não é fácil. Além do que, o quadro de sepsis neonatal cursa com inúmeros diagnósticos diferenciais. Então, vem lá vem desde a asfixia perinatal, vem de tudo que vocês estudaram. Enfermidade de membrana hialina, taquipneia transitória do recém-nascido, síndrome de aspiração por líquido amniótico meconial, SALAM, tá? Uma sepsis neonatal pode ser confundida com todos esses quadros também, tá? E como que eu não confundo? Da onde que eu vou me basear? Onde que eu vou me basear? Vocês têm que se basear basicamente em 3 coisas, porque o diagnóstico não é fácil, tá? Mas esse diagnóstico difícil se baseia em 3 pilares, ou 3 coisinhas. A primeira coisa são os fatores de risco da mãe e do bebê. Então, fatores de riscos maternos e da criança, tá? Segundo, o quadro clínico desse recém-nascido. Por mais que seja inespecífico, mas ele entra aí na minha suspeita de sepsis, tá? E o terceiro são os exames complementares, onde eu vou ter exames específicos e alguns exames inespecíficos, mas que também podem me ajudar bastante, tá? Então, por mais que seja um diagnóstico difícil, eu tenho que me basear nisso, tá? Principalmente nos fatores de risco, que vocês já vão ver, que vai ajudar bastante, tá? E essa sepsis neonatal, ela se caracteriza, ou seja, ela se classifica de acordo com o momento que ela aparece, tá? Então, ela se classifica de acordo com o momento de aparição. Nós temos que momento que essa sepsis ou que essa infecção pode aparecer. Eu tenho um momento numa forma congênita, ou seja, são patologias intraútero, certo? Eu tenho um momento perinatal. Perinatal quer dizer justamente esse momento do parto, tá? A passagem pelo canal de parto que seja. Tenho uma sepsis precoce, tá? Que o Nelson traz ela como nos 7 primeiros dias de vida do neonato. Ou seja, com menos de 7 dias é uma sepsis precoce. E já coloquem um asterisco aí, tá? Porque aí tem várias controvérsias. O próprio manual traz com outro tempo para ser uma sepsis precoce, tá? Mas a gente já vai chegar lá, que é menor a 72 horas, tá? Tem outros manuais que trazem com menos de 48 horas, sepsis precoce. O Nelson começa esse capítulo falando com menos de 7 dias, tá? E como que eu vou saber? Calma, depende da pergunta, calma, não se preocupe, tá? E outro detalhe, passou esse período de 7 dias, estamos diante de uma infecção tardia, tá? Tardia. Então, segundo o Nelson, eu venho com uma infecção congênita, intrauterina, perinatal, o momento do parto, precoce, menos que 7 dias, e tardia, depois de 7 dias, de 7 a 30 dias, como está escrito lá, tá? Resumindo, como que fica muito mais prático, muito mais rápido para vocês? Vamos englobar tudo. Então, essa congênita, a perinatal, coloca tudo dentro da precoce. Então, a sepsis se divide em precoce e tardia e acabou. Muito mais fácil, tá? E aí, claro, a precoce engloba tudo isso. Seja congênita, seja no momento do parto ou até esse 7º dia. E a tardia depois disso,
Tá? Essa é a primeira observação. Segunda observação, que segundo o manual, o valor muda, não são 7 dias, são 72 horas. Então, menos que 72 horas, sepsis temprana ou precoce. Mais que 72 horas, sepsis tardia. Por que isso? Porque vem no teu caso clínico na tua prova. Aí vem lá, primigesta de 15 anos de idade, com não sei o que lá e tal. E aí vem, que apresentou um quadro clínico, o recém-nascido apresentou um quadro clínico de tal coisa, num período de 48 horas após o nascimento. Então tem que pensar numa sepsis precoce. Tá bom? Beleza. Vamos continuar. Então, sobre essas generalidades, eu devia até ter passado o slide e eu acabei não passando. Como que acontece essa infecção? Tá? Como que o bebezinho está lá, guardado, está de boa dormindo e acaba sofrendo essa infecção? Tem várias formas. Tem uma transmissão intrauterina, que é por via hematógena ou transplacentária, certo? Tem uma forma ascendente, que eu vou explicar melhor ela para vocês, e tem realmente a pós-natal ou relacionada com a sepsis tardia, que é eu chegar com a minha mãozona aqui contaminada e encostar nesse bebê, por exemplo, tá? Então eu passei para ele com a minha mão suja, tá? Ou esse bebê foi entubado, algum catéter, enfim, a gente vai ver já. Então não teve relação com a mãe nessa situação. O que tem que levar em consideração? Agora já entrando dentro de rio. Minha cadeira está bem barulhenta. Dentro de rio. Risco de infecção. Tá? Imaginem um pouco. Quando que eu tenho esse risco de infecção? Quando eu tenho um líquido amniótico infectado. Então, se eu tenho um líquido amniótico infectado, esse líquido amniótico infectado pode infectar o bebezinho. Fim, tá? E como que esse líquido amniótico vai se tornar infectado? Numa situação onde ocorre a ascensão de germes, certo? Do períneo materno. Então, na região desse períneo materno, que tenha, sei lá, Escherichia coli, que tenha um Streptococcus do grupo B, por exemplo, e essas bactérias ascendem pelo canal vaginal, que seja, elas podem vir a contaminar esse líquido amniótico, certo? E aí, por exemplo, sei lá, a Ellen pode falar assim, ué, mas, cara, só a ascensão dessas bactérias já contamina o líquido amniótico? Para mim que o bebê ficava protegido por uma membrana. Não é assim, e realmente não é assim, tá? Então, eu tenho a ascensão dessas bactérias, perfeito, certo? E eu tenho associado a isso uma rotura dessa membrana. Então, se essa membrana amniótica estiver rota, as bactérias vão conseguir entrar, vão contaminar o líquido amniótico. E vamos ter um quadro chamado de corioamnionites. Tá? Então, esse é o teu primeiro fator de risco aí, que se vocês quiserem destacar, é isso, corioamnionites. É o líquido amniótico infectado. Então, uma mãe que tem um quadro de corioamnionites, o bebê pode ter uma sepsis neonatal. Tá? Então, essa corioamnionites foi causada por uma infecção ascendente associada com uma ruptura de membrana. Tá? E qual que é a importância dessa ruptura de membrana? Anotem bem gigante aí, quando eu estiver falando isso para vocês. Que essa ruptura considera-se, dentro do risco de infecção, uma ruptura com tempo maior a 18 horas antes do parto, tá? Então, poxa, como assim? Não estou entendendo o que é uma ruptura. Ruptura, líquido amniótico, não sei o que é isso. Beleza, não precisa saber, mas agora vocês vão saber. Já ouviu falar aquilo lá, tipo assim, a bolsa estourou? Fulana lá, a bolsa estourou, corre pro hospital, certo? Isso daí não é possível, que vocês nunca ouviram falar, tá? Então, o que acontece? Uma das primeiras perguntas que a gente faz é, faz quanto tempo que essa bolsa estourou? Por quê? São umas 7 horas, vamos supor, agora é 7 horas, legal.
a bolsa estourou, tal. Aí você pergunta, faz quanto tempo que essa bolsa estourou? Faz quanto tempo que teve essa ruptura de membrana? Legal, tá vazando o líquido amniótico, faz quanto tempo? Ah, doutor, eu percebi, sei lá, hoje 5 horas da tarde. Senti, a minha calcinha estava molhada, achei que era urina e depois agora está saindo bastante. Legal, então eu tenho um intervalo de 2 horas. Perfeito, vamos entrar, trabalho de parto e já era. Agora, pode acontecer a situação que a menina está aí, sei lá, um dia antes. Tipo, doutor, desde ontem eu estou sentindo isso, certo? E agora está muito mais. Então, acima de 18 horas eu tenho uma ruptura. E como eu expliquei para vocês, eu tive uma colonização ascendente. Se a membrana está rota, as bactérias estão infectando o líquido amniótico. E, por consequência, estão infectando esse bebê. Enfim, ele vai ter uma sepsis. Ele está em risco de ter sepsis, tá? De ter uma infecção. É isso que acontece. Então, é um fator de risco extremamente importante esse daí das horas, tá? Alguns manuais trazem um tempo acima de 12 horas, tá? Não de 18. Mas assim, para chegar num consenso, sem muita frescura e enrolação, de 18 horas logo, tá? Então, acima de 18 horas é um risco de infecção que tem que ser levado em consideração, tá? Então, aqui, para vocês, essa questão das generalidades, né? Como que esse bebê pode se infectar de forma intrauterina, ascendente ou tardia. Intrauterina, tem algumas patologias que têm uma transmissão transplacentária. É um grupo que a gente vai estudar isso, acho que na segunda ou terceira parcial, chamado de TORCH, T-O-R-C-H. Por exemplo, tá? Eu tenho toxoplasmose, eu tenho citomegalovírus, eu tenho TORCH, tenho herpes, o vírus da herpes simples, e tenho rubéola também. Tá? Além, claro, que tem a sífilis congênita, que pode ser transmitida de forma transplacentária. Tá? A sífilis, que o pessoal acha, a mãe não pode amamentar. De novo, voltando à questão do aleitamento. A mãe com sífilis não pode amamentar, mas por que, se a transmissão é transplacentária, não é através do leite? Então, de novo, é outro mito aí para vocês guardarem. Tá? Então, essas patologias cursam com uma infecção intraútero. Agora foi hematógena, foi transplacentária. Mas, deixa para lá, não é o nosso tema hoje, não é o nosso foco hoje. Nosso foco está basicamente nessas duas aqui, tá? E a tardia, disso daqui, ó, lavado de mamas, tá? Mais fácil de entender ainda, tá? E aí, como que eu penso assim, poxa, essa corioamnionites, entendi que tem que ser um tempo acima de 18 horas e tal, de ruptura, mas tem alguma outra manifestação que eu posso pensar num quadro desse? Tem. Por exemplo, uma mãe que tenha um líquido amniótico fétido. Então tem a saída desse líquido perfeito e é um líquido mais fétido, mais turvo, às vezes, se duvidar também. E então eu já tenho que começar a suspeitar. Cara, tá acontecendo alguma coisa errada. Segundo, essa mãe tá com febre. Se ela tá com febre, tem alguma coisa errada também. Então, uma febre periparto, por que não uma corioamnionitis nela? E se tiver com essa corioamnionitis, risco de infecção ovular na criança, né? Ou um risco de infecção nesse recém-nascido, no feto, que seja, tá? Febre. Outro, leucocitoses na mãe. Também tem valor de 18 mil ou valor de 20 mil, depende. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Angel, desculpa te interromper. É que parece que a internet caiu e a maioria do pessoal saiu da reunião. Parece. Tá tudo bem, Angel. Continua e o pessoal assiste depois no YouTube. Beleza, eu vou continuando e eles conectam, não tem problema. Eu esqueci até o que eu estava falando, Jesus. Estava falando da corioamnionitis na mãe, quando que eu suspeito, tá? Então é um líquido amniótico fétido, é uma mãe com febre no período periparto, certo? É uma situação dela ter uma taquicardia, então os batimentos cardíacos dela acima de 100, por exemplo, então eu posso suspeitar. Aqui é tudo baseado em suspeita, pessoal, tudo baseado em suspeita, tá? Aí a Silvia está entrando agora, eu aceito, não tem problema. E a questão dessa situação tardia
vocês vão ver que vai ter uma influência muito grande dos procedimentos a qual essa criança é submetida. Tá? Deixa eu passando adiante. Aqui, agora o pessoal está conectando mar, não todo mundo de uma vez. Enfim, aqui é a questão do rio. Então, mas tudo que eu falei até agora está baseado em cima desse rio. Risco de infecção ovular, não é Rio de Janeiro. Tá? O principal, pessoal, anotem porque não está escrito aí, tá? Mas o principal fator de risco para essa criança ter uma infecção é a prematuridade, é um guri pré-termo, tá? Não é nada desses acima de 18 horas que eu já falei, de corioamnionites, de ruptura de membrana, enfim, é o pré-termo de novo, tá? Não está escrito aí, mas olhando aqui o desenho do Nelson, olha como que o Nelson traz aqui, ó. Ó, enfermidade, ó quem tá aqui. Gestação menor a 37 semanas. Então, isso é importante. É o mais frequente fator de risco. Coloca um monte de maisinho, tá? Justamente é isso. Um guri prematuro. Um guri prematuro. Olha a outra observação que o próprio livro traz. Aqui, ó, esse RM é ruptura de membranas, ó, acima de 18 horas. Acima de 18 horas, fator de risco é rio, por exemplo. Estão entendendo? Só que olha o campo de saúde. Ruptura de membrana menor a 12 horas. E esse intervalo, então, de 12 a 18 horas, fica para onde? Por isso que alguns manuais trazem acima de 12 horas. Já se considera como fator de risco. Tá? Mas não, só para não complicar vocês, guardem o número 18 mesmo. Tá? Só para vocês entenderem. Tá bom? Então, o principal fator de risco que seja é a prematuridade. E eu já explico melhor por quê. Por que a prematuridade? Prestem atenção. Se a criança é prematura, nasceu que seja aí com 35 semanas, 34 semanas, não importa, tá? Ela é um pré-termo, tá? Vocês concordam comigo que essa criança precisa de cuidados mais especiais? Então, talvez seja uma criança que fique mais tempo no berçário, por exemplo. Então, é uma criança que vai ficar mais tempo no berçário. Tá? E na questão da sepsis tardia, justamente isso vai ter uma influência. É uma criança, por ser prematura, quem sabe esse bebezinho ficou na UTI. E na UTI esse bebê ficou entubado, estão entendendo? Tiveram que pôr um catéter, um acesso na veia umbilical, que seja um acesso venoso nessa criança. Então, todos esses componentes de invasivos, de intubação, acesso venoso e etc., são portas de entrada para infecção hospitalar. Como vocês já ouviram falar, que tem um monte de infecção hospitalar aí que acontece. Então, imagina num recém-nascido prematuro. Então, é uma criança que está predisposta a ter um quadro de sepsis neonatal, tardia nessa situação. Além do que o prematuro, a gente viu na aula já do recém-nascido em si, que o sistema imunológico da criança, ele vai sendo desenvolvido de acordo com o tempo de vida dessa criança. Então, quanto mais prematuro o bebezinho for, o sistema imunológico é mais frágil ainda. Estão entendendo? Não está desenvolvido nem imunidade inata, e muito menos adquirida direito. Tá? Então, é outro fator que conta também. Então, a prematuridade, o guri vai ficar mais tempo no berçário, na UTI, vai ser entubado, acesso venoso, enfim, além do que tem um sistema imune enfraquecido, não está pronto ainda, tá? Então, isso daí é um risco importante. Outra situação, recém-nascidos que tenham patologias de base. Então, é uma criança que tem, sei lá, uma cardiopatia congênita, que seja, que vai acabar tendo que ficar mais tempo no hospital, que tem alguma malformação congênita, então também está associado. E como eu falei, esses procedimentos invasivos que acabam levando a uma possível contaminação desse recém-nascido. Tá? O que o manual traz para vocês como principais fatores de risco também? A questão da perda de líquido amniótico acima de 18 horas, certo? Isso é importante. Corioamnionites, como eu comentei agorinha para vocês, que, ó lá, o que se caracteriza? A Ellen perguntou, uma febre materna,
uma leucocitose, e bem nessa hora foi a hora que a Raíza comentou, que esse valor aqui varia, tá, pessoal? O manual traz 15 mil, tá? O Nelson traz, se eu não me engano, é 20 mil ou é 18 mil, tá? Então varia, mas enfim, é uma leucocitose, tá? Uma taquicardia, tá? Então, tudo isso daí, além de um líquido amniótico fétido, como está bem aqui no final, certo? Então, isso caracteriza um quadro de corioamnionites, tá? Então, é importante, tá? A questão de infecção urinária também a gente vai ver depois, principalmente se essa infecção foi causada pelo Streptococcus do grupo B. E aí piora, independente de que momento da gravidez foi. Isso daí é um fator de risco importante. Deixa eu ir passando aqui. Minha cadeira tá muito barulhenta. Esse aqui é tudo fator de risco, ó, tá? Então, olha lá, colonização materna para o Streptococcus do grupo B, independente de em que mês, de qual trimestre foi, tá? Tá lá no pré-natal da mãe, olha, teve uma infecção urinária e foi pelo Streptococcus do grupo B. Perfeito. Então, já deixo só anotado que tem uma conduta específica para essa mãe, mais tarde, tá? Controle pré-natal nulo, aí é brincadeira. E isso acontece. Isso daí vocês vão ver. Chega lá, primigesta, eu tô falando já primigesta, vocês já devem estar por dentro dos termos lá de GO, né? No lípara, primigesta e por aí vai, tá? Então chega lá uma primigesta de 11 anos, vocês imaginam? Sem controle pré-natal, não sabe quem é o pai, não tem nenhuma informação. O que eu posso fazer, Jesus? Eu tenho que me precaver. Como que eu vou saber? Tá? Então, junto de novo, fatores de risco materno, quadro clínico do recém-nascido e exames complementares. Tá? Então, é importante. O baixo peso ao nascer também. Esse baixo peso ao nascer pode variar a menos de 1.000 gramas também. Tá? Não necessariamente 1.500. Depende de onde vocês estão estudando. Tá? Apgar ao nascimento, se o recém-nascido, pessoal, tem um Apgar menor a 7 no 5º minuto de vida, tá? Já posso considerar esse recém-nascido como um risco de alguma infecção, tá? Então, no 5º minuto, tem menos que 7, opa, pera lá, vamos estudar essa criança, vamos observar melhor ela. Cadê o histórico da mãe? Vamos ver aqui certinho, tá? Sexo masculino, asterisco aqui também. Por quê? No recém-nascido, de termo, o predomínio é no sexo masculino. Perfeito, de ter sepsis e tal. No pré-termo é igual. Então, menino e menina é do mesmo jeito. Se for um bebê prematuro, tá? Um pré-termo, os sexos são iguais, tá? No sexo masculino é considerando um bebê de termo, tá? Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado também, para essa primeira parcial e etc., é que no crescimento e desenvolvimento da criança, vocês têm tabelas de meninos, né, do sexo masculino e do sexo feminino. São valores diferentes. E aquele cálculo da altura média familiar é diferente. Para o menino você soma, para a menina você diminui. Tá? Então não tem como errar uma questão dessa. Essa questão vai cair, certeza. Esses cálculozinhos assim vão perguntar para vocês, tá? Como que vocês não vão errar? Se atentem ao enunciado, vai vir escrito lá. Recém-nascido, sexo masculino, ou recém-nascido não, mas o casal tem um filho, um ninho. Então você calcula em cima de um menino, tá? Então sexo masculino aqui é para um termo, tá? Então todas essas situações, tá? Todas essas situações é o que a gente coloca dentro do RIO, risco de infecção ovular. É só isso. São fatores de risco, tá bom? E aí, vamos lá. A criança nasceu, tá? A mãe tinha corioamnionites. A gente já acabou de descobrir aí que teve esse quadro de corioamnionites. Recém-nascido nasceu bem, chorando, um Apgar bom, um Apgar e etc. O que eu faço, pessoal? A gente vai fazer solicitação de exame simples, uma hemocultura, um hemograma, beleza? E iniciar um antibiótico nessa criança, ampicilina mais gentamicina.
Enfim, é a opção que eu tenho, tá? É a opção que eu tenho. Porque eu não tenho pré-natal, não sei o que aconteceu, eu sei que tem esse quadro de coreamnionites. Então, vamos fazer o seguinte, vamos solicitar exame para essa criança para ver se realmente ela está infectada, mas a gente inicia a antibiótico terapia. Vamos iniciar o tratamento, tá? Se veio no exame negativo, tá bom, suspendo o antibiótico, fim, tá? Vamos só acompanhar a criança, tá? Ah, estava aqui, já estava falando o que está escrito aqui. Então, pegando o que eu acabei de falar. Então, estamos lá, diante de um recém-nascido de termo, ou pós-termo que seja, certo? Por mais que eu tenha antecedentes maternos, certo? Ou que eu estivesse diante de um quadro de coreamnionites, que seja, eu realizo o hemograma, certo? O bebê está bem, realizei o hemograma. Veio normal, deixa ele em observação. Fim. Tá? Veio alterado, que seja, ampicilina mais gentamicina. Tratamento. Tá? Bebê veio, coreamnionites, tem antecedente materno. Fiquem com isso na cabeça de vocês. Realiza o hemograma, hemocultivo que seja, inicia o tratamento. Ampicilina mais gentamicina. Fim. Tá? Se o resultado vir negativo do exame, suspendo o antibiótico e dou alta para a criança. Acabou. Fácil, tranquilo. Se o resultado veio positivo, aí a gente vai evoluindo. Faz uma punção lumbar, mas só se a criança estiver estável. Mas aí a gente já vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então isso daqui é o próprio Nelson que traz. Tá? É o passo a passo do que a gente vai seguindo. Tá? E agora, real, oficial, a sepsis neonatal. Agora sim. Tudo que eu fui falando para vocês até agora foi uma introdução, foi a questão do rio, né, o risco, quem que tem esse risco ou não. E agora, basicamente, a sepsis mesmo, né, a infecção desse recém-nascido, tá? E, a grosso modo, já vamos dividir logo rápido, tá? Eu tenho uma sepsis temprana e uma sepsis tardia. Essa tabelinha aqui, é claro que vocês vão marcar um coraçãozinho nela aqui, porque as perguntas da tua prova vão vir dessa tabela aqui. Tá? A doutora não muda, tá bom? Ela se baseia muito em tabelas. Tá? Então, faça um coração nessa tabela aqui, porque a prova vai ser online mesmo, e aí vocês vão se organizar para achar fácil. Tá? Então, ela vai tirar dessa tabela. Então, o que ela vai tirar? Vamos entender primeiro. Então, estamos diante de uma sepsis neonatal. Pode ser precoce, momento que eu falei congênita, momento do parto, periparto que seja ali, precoce. E a tardia. Valores, vocês já viram que mudaram aqui. Perfeito. Montem a tabela de vocês para melhorar essa tabela aí do manual. Tá? Então, eu tenho uma sepsis precoce ou temprana, que é uma sepsis que aparece na primeira semana de vida. Tá? Ou, como diz o manual aí, menos de 72 horas. Não tem problema. Notem os dois valores, para vocês não se perderem. O que mais que caracteriza uma sepsis precoce, certo? Que foi antes do nascimento, certo? Ou durante a passagem no canal de parto. Tá? Então, é outra importância, porque a causa, eu estou buscando a causa. Tá? Então, veio antes do nascimento ou durante o trabalho de parto, certo? E quais agentes infecciosos estão relacionados a ela? Por causa do tratamento, isso aqui vai servir muito, são justamente bactérias dessa região, daquela colonização ascendente que eu falei para vocês agorinha. Então, a principal de todas é essa daqui, o Streptococcus agalactiae, ou o do grupo B. Tá? Mas também pode ser Escherichia coli, por que não? E também uma listéria, tá? Também pode ser, mas o principal é esse, tá bom? E ela complica isso aqui, sim, a doutora pergunta na prova. E a sepsis temprana, ela tem uma maior chance de cursar com pneumonias. Então, a sepsis temprana é a que cursa com pneumonias, tá bom? Esses são os agentes. A sepsis tardia, fácil de entender agora. Mais de uma semana de vida, ou seja, de 7 a 30 dias, tá? O manual traz aí, ó, até 28 dias de vida. Isso aqui, esse DDV é dias de vida, tá? Dias de vida. Por quê? O
termo de neonatologia é do nascimento ao 28º dia. Tá? O Nelson traz de 7 a 30 dias. Muda porcaria nenhuma. Tá? Então, acima de uma semana tá aí a sepsis neonatal. Ou acima de 72 horas. Sepsis neonatal tardia. Tá? O que vai mudar agora? Agora, pessoal, não é nada intraútero, nem passagem de parto, não sei o quê. É após o nascimento. Fim. Ficou claro também. E qual que é a causa desse troço aqui? É a estadia do bebê no berçário, por exemplo, por um período longo. É o prematuro que tem que ficar no berçário por um longo período. É o prematuro que tem que ficar numa UTI, por exemplo. É uma infecção hospitalar. A tardia é uma infecção hospitalar. Acabou, tá? Causada por catéter, por tubos, por punção, por cânulas e principalmente por isso aqui, ó, por mãos. Por mãos. Tem que lavar bem as mãos. Não pode usar aliança, nem anel, nem relógio e por aí vai, tá? Então, é uma infecção hospitalar. E quais são os agentes que cursam? Agora, são agentes diferentes também. O principal, Staphylococcus epidermitis. Tá? Esse é o principal. Mas também tem o famoso aureus também. Então, esses dois aqui são os principais. Tá? E eu dou destaque para Cândida, um fungo, também pode cursar com uma sepsis tardia. E por que isso, pessoal? Porque o tratamento é totalmente diferente. Tá? Totalmente diferente. Por isso que a gente faz essa cultura para ver que bactéria que está crescendo ali, o que está acontecendo ali. Tá? Então, tenho que fazer essa diferença entre a sepsis temprana e tardia, com suas respectivas características. E a sepsis tardia, ela cursa com uma maior incidência de meningites. Então, sublinhem, ou não sei, vocês não têm esse material ainda, alguns têm, eu acho, ou não sei se tem, mas sublinhem isso aqui. Então, a sepsis tardia cursa com a maior incidência de meningites e a sepsis precoce com a maior incidência de pneumonias. Quadro clínico, tá? Aqui traz diagnóstico diferencial, verdade. Diagnóstico diferencial, pessoal, olha lá, asfixia perinatal, tudo que a gente já estudou, hipertensão pulmonar persistente, né? Desequilíbrios hidroeletrolíticos, enfim, tem um monte de diagnóstico diferencial, tá? O Nelson traz uma tabela lá gigante, mas a gente não vai se matar com isso agora não, tá? E os fatores de risco, sejam esses fatores maternos, do próprio bebê e ambiental, tá? Materno, o que a gente destaca? Esse aqui, já vamos destacar aqui, ó, a ruptura com o tempo maior ou igual a 18 horas, certo? Além de corioamnionites, isso daí que a gente já falou, certo? Para o bebê, qual é o principal fator de risco? Tá aqui, ó, prematurez, tá? Para o bebezinho. E se eu fosse destacar algum fator de risco ambiental, qual eu destacaria? Tá aqui, ó, mal lavado de mãos. Claro que procedimentos invasivos seria muito mais ideal, certo? Mas eu falo pelo cotidiano mesmo, o cara não lava a mão direito e contamina o recém-nascido, que é um prematuro, que está entubado, que está ali com acesso a uma veia umbilical, por exemplo, e aí contamina a criança, tá? Quadro clínico dessa criança, gente. Olha lá, tamanho de sintoma, o tanto de sintoma. Totalmente inespecífico. Um quadro clínico totalmente inespecífico. Pode aí ter tudo, tá bom? Vamos destacar os principais. Febre. Recém-nascido tem febre? Geralmente, na verdade, ele apresenta um déficit na temperatura. Na verdade, ele perde o calor, ele não ganha o calor. Tanto é que a gente se preocupa muito justamente com isso, com a perda do calor do bebê. Mas ele pode cursar com o que a gente chama de instabilidade térmica. Ou ele vai ter uma hipotermia ou uma hipertermia, certo? Quadro clínico. Quadro clínico que tem que destacar para vocês aqui, esse aqui, dificuldade respiratória, por causa das outras patologias, né? Taquipneia transitória, hipertensão pulmonar persistente e etc. Tá? Então, também destaco essa dificuldade respiratória, porque é algo muito general. E aí vai ter irritabilidade,
E aí pode falar assim, de alterações digestivas, por exemplo, uma distensão abdominal, legal. Mas pode ter recusa alimentar. A criança não quer se alimentar, não tem jeito, sabe? Pode ser que essa criança esteja com alguma infecção. Recusa alimentar. É um recém-nascido, não tem como te falar, sabe? Icterícia, que não tá aí, eu acho. Tá aqui, ó. Hiperbilirrubinemia, isso aqui é icterícia, tá? Então essa criança pode nascer com icterícia, tá? Então, patológica. E essa icterícia aqui é a expensas de bilirrubina direta. Não é devido à hemólise da indireta, sabe? Isso daqui é um aumento de bilirrubina direta. Então tem que pensar numa infecção. Está acontecendo alguma coisa errada com essa criança. Sangrados e por aí vai. Uma palidez aqui me traz cianose, mas essa criança pode ter uma palidez. Tá bem aqui, ó. Recusa alimentar, por exemplo, tá? Então, olha os diagnósticos diferenciais que eu tinha falado para vocês. Olha o tanto de coisa, tá? Só se eu fosse louco para ficar falando de cada uma dessas para vocês. Não precisa, tá? É muito inespecífico, tá? Então, o diagnóstico dessa patologia, desse quadro de sepsis neonatal, como que a gente faz? O seguinte, tem algo muito importante que não está escrito aí para vocês. Não sei porquê. Mas no Nelson mesmo, está lá no final do capítulo, inclusive, também. Tá? Então, algo muito importante que está lá no final do Nelson. Está na parte de prevenção. Tá? Mas já entra aqui com esse diagnóstico. Porque, querendo ou não, para eu prevenir, eu tenho que saber o que eu estou querendo prevenir. Tá? Então, vem desse diagnóstico aqui já também. Tá? O manual também traz essa situação. Que é o seguinte. Está dentro do que a gente chama de screening pré-natal, tá? Então, que diabos é para fazer? Prestem bastante atenção, porque isso não está escrito aí. O médico, ele vai fazer um swab vaginal e retal dessa mãe, em torno ali da 35ª a 37ª semana, tá? Considerando assim, considerando que está ali tudo dentro do pré-natal e etc e tal, vamos lá fazer esse swab vaginal e retal. Não tem problema, tá? 35ª a 37ª semana. Para que diabos eu estou fazendo isso? Para prevenção, tá? Porque se nesse meu exame, que é um tipo de diagnóstico, querendo ou não, me der um swab positivo para o Streptococcus do grupo B, por exemplo, certo? Então, poxa, eu tô ali com um agente infeccioso. Estão entendendo? Eu já diagnostiquei o meu problema. Eu agora já trato, já evito. Então, acabo prevenindo que essa criança tenha uma sepsis neonatal. Então, eu vou fazer esse swab vaginal, certo? Como uma forma de prevenção. Se vir positivo, eu já trato. Tá? E trato o quê? Como assim? Eu não estou entendendo nada. Beleza. Então, façam de conta. Fizemos esse swab na mãe vaginal. Cultura e etc. Deu tempo, de boa. Saiu lá, positivo. Beleza. O que a gente faz? Antibiótico-terapia na mãe. Certo? Num período periparto. Ou seja, menos de 4 horas antes, 4 horas antes do parto, essa mãe já tem que ter tomado esse antibiótico. Certo? Para quê? Tem que ser pelo menos 4 horas antes, para dar tempo de erradicar essa bactéria maldita. E aí eu consigo diminuir a incidência dessa sepsis. Esse é o objetivo. E com essa conduta, eles baixaram drasticamente a incidência da sepsis neonatal, por causa disso. Então eu analiso a mãe em cima de fatores de risco dela e etc., faço esse swab aí, mando para a cultura, deu positivo, eu trato ela já. E aí, de boa, acabei com o risco dessa criança ter uma infecção, porque a mãe já tratou. Mas tem que ser antes, pelo menos 4 horas antes do trabalho de parto. Tá? Aí eu uso esse antibiótico. Qual antibiótico? Ampicilina e gentamicina. A gente trata. Tá? Por quê? Tá.
Então vamos lá. Por que eu faço isso? Vocês já entenderam que é para prevenir. É uma forma de diagnóstico de prevenção. Se esse swab dessa mãe, esse nosso método aí, deu negativo, então mesma situação, 35ª, 37ª semana, fizemos esse swab aí, beleza, mandou na cultura, veio negativo. Fim, beleza. Então isso quer dizer o quê? Que ela não tem o Streptococcus, não tem o agente. Que seja, não sei qual, depende da situação. Então, se ela não tem, eu não uso antibiótico, porque a criança está fora do risco, tá? Não vai ter todo aquele risco que a gente viu, certo? Então, é uma situação, tá? Outra situação, olha como essa aqui faz mais sentido, essa seria uma puta pegadinha. Fizemos o swab dessa mãe aí, deu positivo, o Streptococcus do grupo B, perfeito. Deu positivo, indica antibiótico terapia, tal, já aprendi isso, legal. Só que, nessa situação, essa mãe vai passar por uma cesárea eletiva. Ou seja, nem entrou em trabalho de parto. Tipo assim, estava em casa, vou lá ter meu filho. Mas o resultado do swab, não saiu não, mas eu já quero ter o filho hoje. Teve ruptura de membrana? Não, membrana amniótica íntegra ainda. Só teve o filho por uma cesárea. Aí chega o resultado, olha, deu positivo. A senhora estava com Streptococcus, saiu aqui positivo no exame. Meu filho já nasceu. Essa criança tem algum risco? Não. Por quê? Querendo ou não, foi um parto por cesárea, não teve a passagem por canal vaginal, certo? Ela nem entrou em trabalho de parto, inclusive, e as membranas, não teve nem a ruptura da membrana, então estava íntegra, o bebezinho estava protegido. Então, por mais que ela tenha tido swab positivo, essa criança não tem risco de sepsis. Acabou. Então, tem situações e situações, tá? Mas isso é extremamente importante para vocês, tá? Então, eu comparo os fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco? Febre na mãe, uma criança prematura e a ruptura mais de 18 horas. Pronto. Tá? Então, o fator de risco da mãe, do bebê e no geralzão. E aí, procuro saber se essa mãe tem esse swab, se fizeram essa prevenção, se tomou um antibiótico, etc. E aí, vai mudando toda a minha conduta. Tá? O que acontece? Outra situação. Fizemos o swab, deu positivo, certo? Só que eu não iniciei o antibiótico no tempo adequado, que é pelo menos 4 horas antes do parto. Iniciamos aí 1 hora antes. Esquecemos, alguém esqueceu. Não deve. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Tá? Aí não tem jeito. Então esse antibiótico que foi dado aí não serviu, tá? Querendo ou não. Tá? E aí vai ser outra conduta a se tomar. Tá? Sobre o diagnóstico, além desse, que outras formas de diagnóstico? Temos provas específicas e inespecíficas, tá? Não se esqueça essa questão que eu acabei de falar para vocês, porque entra na prevenção, tá? E tratamento, inclusive. Provas específicas, vamos nos basear na principal, que é a hemocultura, ou hemocultivo, tá? Essa hemocultura, pessoal, não pode ser retirada da vena umbilical, porque senão eu posso, querendo ou não, tá aumentando a chance dessa criança ter uma sepsis tardia. Tá? É mais fácil de ter infecção na vena umbilical. Tá? Então eu faço de uma vena periférica. Tá? Também isso é importante. Essa hemocultura é a mais importante. Tá? Porque o hemograma completo ele entra dentro de provas inespecíficas. Tá? Que vai ser a questão de leucocitoses. Então, uma leucocitose, por exemplo, ou uma leucopenia, não é específica de uma sepsis neonatal. Não é. O paciente que teve asfixia perinatal pode ter. E aí? O que adianta? Não me adianta muita coisa. Agora, o hemocultivo, sim. Vai me falar o que está acontecendo ali. Olha, essa criança está com essa bactéria aqui no sangue. Tá? Então, é outra situação. Tá? Urocultura, que o livro traz aí para vocês, vem porque beleza, mas é extremamente difícil de colher essa urina dessa criança, tá?
Só por punção, imagina só, fazer uma punção suprapúbica, olha lá, ó, deve ser extraído por punção suprapúbica, tá? Então é difícil. Ou vou colocar um catéterzinho ali no bebê, quero piorar de vez a situação, vou contaminar essa criança de novo, certo? Então é complicado, tá? Então esse urocultivo aí, não, vamos fazer um hemocultivo, que é o que importa, tá? Cultivo da tráquea. Imagina só, um aspirado traqueal. Vou fazer esse troço para quê? Claro, se a criança já foi um recém-nascido que foi entubado logo após o nascimento, aí pode ser, né? Então, nas primeiras 8 horas de vida, a criança teve uma intubação orotraqueal, que seja, aí tá. Mas não depois de um tempo eu vou lá entubar a criança para aspirar a tráquea dele, para ver, não. Pula fora disso, tá? Então, pelo menos, hemocultivo como diagnóstico específico. E, claro, a situação do SWAB que eu comentei para vocês agorinha, que é até uma forma de prevenção, que é algo que vem antes disso aí tudo, até antes da criança nascer, tá? Inclusive, tá? O exame de líquido cefalorraquídeo, né? O líquor, mas nessa situação aqui, a criança tem que estar estável e em boas condições para a gente fazer isso aqui, tá? Então também não é algo muito fácil de ser colhido. E tem que levar em consideração o seguinte: quem cursa com a meningite, por exemplo, é a sepsis tardia. A sepsis precoce cursava lá com a pneumonia neonatal, tá? Então essa aqui a gente deixa lá para o nosso quadro de meningites. Também é outra observação, tá? E essas provas inespecíficas aqui, pessoal, como eu tinha comentado, vou pedir um hemograma completo. Tá bom, legal, tenho que saber para que eu vou pedir, tá? Então, hemocultura eu vou pedir porque eu estou buscando. Quero saber se tem Escherichia coli, se tem uma listéria, se tem um Streptococcus do grupo B, por exemplo. Quero saber. Agora, um hemograma completo me vem o quê? Um leucocitose, que pode ser sepsis. Leucopenia, pode ser uma sepsis. E pode ser uma sepsis, e pode ser uma asfixia perinatal, pode ser uma hipertensão, enfim, pode ser um monte de coisa. Então não é específico, certo? Uma neutropenia, não sei nem se está escrito neutropenia, mas pode ter uma neutropenia, me dá aí, sei lá, uma depressão medular, alguma coisa do tipo, tá? A questão dos neutrófilos, isso aqui sim, essa relação aqui é uma boa também. Essa questão dos neutrófilos imaduros pelos totais nos indicam um processo infeccioso, tá? Então essa criança está com uma infecção aí, estou mandando neutrófilo de tudo que é jeito, tá? Então aí sim pode ser, tá? Mas me indica que está com infecção, não sei do que, pelo que, o que está acontecendo, tá? Plaquetopenia ou uma trombocitopenia também é muito inespecífico, tá? Não dá para a gente saber o que está acontecendo, tá? A questão do PCR, proteína C reativa, e da procalcitonina pode ser avaliado, porque é um processo infeccioso, principalmente a procalcitonina, porque ela se altera mais precocemente do que o PCR. E também eles podem ser avaliados na questão para ver se a criança está melhorando, tá? Então eu vou tendo também, às vezes, como uma questão de pronóstico e tal, essa avaliação, tá? De PCR, de procalcitonina, tá bom? Mas a questão do PCR é mais para uma sepsis tardia, porque ele demora mais. A procalcitonina é mais temprano, pelo menos, tá? E aqui o manual traz uma criança com trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, sepsis. Aí tem tudo também, né? Tá de brincadeira. Aí cultura positiva que seja. Mas somam-se fatores de risco, quadro clínico também. Não se esqueçam. E o tratamento, né? Basicamente, o tratamento, pessoal, eu já até falei para vocês, né? Questão da antibiótico terapia. Então, vamos falar desse tratamento. Deixa eu me arrumar. Cara, essa minha cadeira, eu vou ter que trocar de cadeira, tá muito barulhento. O tratamento, pessoal, é o seguinte, tá? Vamos focar nesse tratamento desde aquele nosso esqueminha lá do SWAB, de prevenção, de antibiótico na mãe, pelo menos 4 horas antes do parto, etc.
como eu expliquei para vocês. Então, eu tenho indicações de antibiótico nesse momento do intraparto, tá? Ou ali relacionados com o parto, que é a cultura daquele SWAB positivo, então já deixo marcado lá. Ó, a mãe tá positivo para não sei o quê, então já antibiótico nela. Perfeito. Ou essa mãe, eu também comentei isso, essa mãe já durante a gestação já foi infectada pelo Streptococcus do grupo B, teve uma infecção urinária no primeiro trimestre da gestação, lá no começo. Estão entendendo? Então, deixa anotado isso, porque ela teve infectada, por mais que ela tratou, mas eu não quero correr esse risco. Então, também é outra indicação. Começa o antibiótico já. Quero prevenir de tudo que é jeito, tá? Ou a mãe tem um histórico que o filho dela passado, o primeiro filho que seja, ou um filho anterior, teve um quadro de sepsis neonatal. Então, vamos prevenir nesse também, antibiótico também, antes. Tá? Então, são situações, são indicações de antibiótico intraparto, a gente chama. Tá? Ou pode ter o seguinte, aí vamos supor que, ver alguém que está online aqui, que a Sani, tá lá a doutora Sani e a doutora Natália, e aí é a realidade, tipo assim, não tem pré-natal nenhum, quanto mais esse SWAB aí, ninguém colheu nada, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu não tenho o SWAB positivo nem negativo. Eu não tenho, não foi feito. Como que eu vou saber? Mas eu tenho fatores de risco. Todos aqueles fatores de risco que a gente viu no começo da aula. Então, poxa, começa o antibiótico na mãe. Tá? Nesse momento aí, recomendado. Pelo menos 4 horas antes do trabalho de parto. Então a gente já trata, já estou tratando antes de nascer, estou eliminando as minhas chances. E aí, para vocês verem a importância disso, que se eu fiz esse tratamento aí com antibiótico antes, tudo certinho, com SWAB, sem SWAB, tudo, tratei, ampicilina, magenta, dessa forma, a criança só observação. Eu só tenho que observar essa criança. E se ela não manifestar nada, é uma criança de termo, saudável, Apgar, bom e etc., fica ali 48 horas de observação, beleza? Vai embora para casa. Não toma nem antibiótico a criança. Entendendo? O tratamento da mãe já resolveu. Então isso é importante. Tá? Por isso que a gente tem que saber esses pequenos detalhes. São algumas indicações. Tá? Então, beleza. Então pegamos que o tratamento é ampicilina, mas a gentamicina, que é um aminoglucosídeo, tá? Vão ter algumas alterações. Esqueçam a meningite aí por enquanto. O seguinte, qual que é a situação aqui desse tratamento? Primeiramente, esse tratamento de sustain, que está em cima, que isso daí é um padrão que a gente vai usar para tudo, que é aquela questão de suporte com oxigênio, manter a temperatura do bebê, sabe? Controle da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial, da glicemia, enfim, aquele tratamento de suporte geralzão. Antibiótico. Aprendi já que com esses Streptococcus do grupo B, o H-lactiae, é ampicilina. Por que diabos? Porque essa bactéria, ela é 100%, tá? Ela é 100% sensível à penicilina. Então, esse é o tratamento. Isso daí é o que vai matar ela. É a penicilina. Enfim. Então, pelo menos 4 horas antes do trabalho de parto. Mais um aminoglucosídeo, que no caso é a gentamicina. Por que da gentamicina, meu Deus? Porque temos 2 germes importantes. Temos esse Streptococcus H-lactiae, do grupo B, que é a penicilina, que é a ampicilina, vai matar ele. E a gentamicina vai matar a Escherichia coli, por exemplo. Então, eu estou cobrindo aí os 2 principais. Tá? Fim, é por causa disso que a gente usa os 2. O que pode acontecer? A minha paciente é alérgica à penicilina. Ferrou. O que diabos eu vou dar para ela? Eu vou dar uma cefalosporina para cobrir, então. Tá? Uma cefazolina, de primeira geração mesmo. Vai ser o jeito. Ou eu vou ter que dar uma vancomicina. Só que o problema de uma vancomicina é que vocês vão pegar um canhão,
uma bazuca para matar um mosquito, tá? Então, é muito, tá? Então, não precisa, tá? O ideal é uma ampicilina magenta, se não pode ampicilina, damos uma cefalosporina de primeira geração, cefazolina, tá? Fim, no caso de alergia. Beleza? Essa tabelinha aqui traz mostrando para vocês a ampicilina mais um aminoglucósido, que no caso é a genta, tá? Na situação de sepsis tardia, vai mudar nosso esquema. A situação da meningite e a situação que as nossas bactérias agora são bactérias intra-hospitalares, certo? Então, teoricamente, agora é a hora de usar a bazuca, certo? Agora é a hora de usar algo mais forte mesmo, porque são bactérias já resistentes. A questão da vancomicina, que eu tinha falado ali atrás para vocês, justamente ela deve ser usada, certo? Nessa situação aqui, ó, que estivermos diante de uma bactéria que é resistente à meticilina, tá? E aí sim a gente usa a vancomicina, que é para destruir tudo logo, tá? Mas se não, a gente tem outras alternativas, tá? E outro detalhe, na meningites, certo? Nosso foco da meningite, não se usa gentamicina, tá? Por que eu não uso gentamicina na meningites? Porque a gentamicina, ela não penetra na barreira hematoencefálica, então não adianta usar gentamicina. Por isso vocês estão vendo aí, eu não tenho. A ampicilina até tem aqui, continua ela. Mas a gentamicina não, tá? Justamente por causa disso, ela não penetra, tá? O que eu utilizo? Posso utilizar a ampicilina, mantenho ela, querendo ou não, tá? E agora eu posso agregar uma cefalosporina de terceira geração, como vocês estão vendo aqui, ó, cefotaxima, tá? Ah, mas tá escrito sem meningite. Tá bom, por causa dessa clinda, mas vamos pegar outro. Cefotaxima tá aqui, tá? Então, são vários esquemas de tratamento, tá? Mas saibam, essa cefotaxima pode ser com ampicilina, pode ser com amicacina, quem sabe, por que não? Sabe? Então, depende da situação. A cefotaxima é uma cefalosporina de terceira geração. Eu sei que fármaco foi uma desgraça, mas com calma a gente vai pegando, tá? Uma outra cefalosporina de terceira geração que a gente comenta muito dela, sabe, em clínica médica e tal, é a ceftriaxona, tá? Nessa situação aqui, a gente não pode dar ceftriaxona para essa criança também, tá? Ou usar nesse tratamento também. Porque a ceftriaxona, mesmo sendo uma cefalosporina de terceira geração também, ela cursa com um quadro de icterícia. Então, eu posso causar uma hiperbilirrubinemia nessa criança, uma icterícia. Além de aumentar a chance de formar cálculos biliares. Então, eu não uso cefalosporina de terceira geração na situação da ceftriaxona. Eu utilizo cefotaxima, tá? Não utilizo a gentamicina porque não penetra pela barreira. Isso se falando da meningite, tá? O que mais? Deixa eu ver que estamos terminando. A prevenção, para terminar, o último slide, inclusive. Prevenção, pessoal. Vamos falar para vocês. Prevenção é o quê? Evitar prematuridade. Mas que jeito que eu evito prematuridade numa mãe que tem 11 anos? Entendeu? Com todos aqueles fatores de risco. Então, pode acontecer. E tanto é que essa coroamnionites, etc., essa ruptura de membrana, tem relação com prematuridade, querendo ou não. Tá? Mas tá aí, vamos evitar. Vale a pena nessa prevenção adicionar aí a questão que eu comentei lá do SWAB vaginal, ou seja, do screening pré-natal, realizado da 35ª à 37ª semana, tá? É realizado nesse período. Claro, à medida que o parto for se prolongando, eu vou realizando novos SWABs, tá? Não adianta eu fiz lá na 35ª semana e essa mãe tá de, sei lá, 40 semanas, vamos supor. Entendeu? Então já foi faz tempo. Ela pode ter se infectado nesse tempo aí, tá? Isso daí sim é importante, porque dependendo da situação e do nosso tratamento de forma precoce ou dessa quimioprofilaxia,
a criança nem recebe antibiótico, a criança vai embora para casa de alta, se a gente fizer tudo certinho. E essa medida foi o que diminuiu os números de casos de sepsis neonatal. Diminuiu muito a transmissão vertical. Tá? Então não está nem aí, tinha que estar aí. Enfim, tá? Outro que coloco aí para vocês é a asepsia, na situação da sepsis tardia mesmo, né? Então, bom lavado de manos, evitar lá a contaminação através de catéteres, de cânulas, de intubação, de acessos venosos e por aí vai, tá? Então, seriam basicamente... E claro, essa fotinha aqui de baixo nos indica a questão do pré-natal, né? Realizar um pré-natal de forma adequada e etc. Tá? Então, são formas de prevenir essa sepsis neonatal. E eu acho que é isso. Fim!